Olá, boa tarde, pontualmente 12 horas. Se você ligou o rádio agora, seja bem-vindo, muito boa tarde, muito prazer. Eu sou o Tim, você está na Corupá FM e nós estamos iniciando o programa Falando Francamente. No programa Falando Francamente de hoje, nós vamos contar com a presença do Dr. Ricardo Viviane de Souza, titular da 6ª Promotoria da Moralidade Pública. É sabido que existem inúmeros procedimentos instaurados pelo MP para investigar uma série de fatos que aconteceram no município de Corupá. E nós vamos esmiuçar, vamos detalhar de forma minuciosa essas questões com a presença do Dr. Ricardo Viviane de Souza. Aliás, eu agradeço imensamente pelo deferimento. O doutor geralmente não é muito de aparecer, prefere reservar exatamente o seu trabalho na promotoria. Agradeço imensamente a presença do Dr. Ricardo Viviane de Souza. Nós vamos para o intervalo comercial e você poderá fazer a sua pergunta. Se você desejar, nós estamos transmitindo pelas redes sociais, pela página do Facebook da emissora, pela página pessoal minha do Facebook e, claro, também pela Corupá FM. Se você desejar, poderá fazer a pergunta e nós estaremos repassando ao Dr. Ricardo Viviane, óbvio, dentro daquilo que ele esteja preparado, ou seja, daquilo que foi mencionado dos assuntos que seriam abordados, até porque existem inúmeros procedimentos na promotoria e o doutor não vai lembrar de todos. Então, dentro daquilo que nós já conversamos, já adiantamos a sua assessoria, as perguntas poderão ser feitas. Vamos para o intervalo comercial? É rapidinho, é igual namoro de coelho. A gente volta já já entrevistando o Dr. Ricardo Viviane de Souza, titular da 6ª Promotoria da Moralidade Pública. Até já. Estamos apresentando Falando Francamente. Meus amigos, Plano de Assistência Familiar União. A maioria em Corupá tem. E você sabe como funciona? É simples, dá segurança para sua família. A gente não sabe quando pode acontecer o pior, não é verdade? Se você tem o Plano de Assistência Familiar União, toda a sua família estará assegurada. Pai, mãe, filhos, eventualmente sogra, sogro, e você paga apenas uma pequena mensalidade por mês. É seguro, é confiável. Faça já o seu Plano de Assistência Familiar União. Na Rua das Saudades, telefone 3375-0423. Faça que é segurança para sua família. Minha Casa Assessoria, você sabe e conhece a Minha Casa Assessoria. Olha, se eventualmente você precisa comprar um terreno, comprar uma casa e vai financiar, saiba que é muito burocrático, é um trabalhão danado. E a Minha Casa Assessoria facilita tudo isso para você. Providenciam todos os documentos, você não se importa com absolutamente nada. Só vai mesmo morar ou construir. Se você precisa de um financiamento habitacional, quer também obter outras informações, procure a Minha Casa Assessoria. Fica na Avenida Getúlio Vargas, telefone 3375-0025. Inclusive, também venda de imóveis. Você perdeu um dente ou usa prótese total? Tem dificuldade na mastigação? A estética não é a mesma. O sorriso não tá legal. Você tem a oportunidade de ter o seu sorriso de volta. Faça implantes dentários. Tenha sua mastigação de volta através de implantes dentários. Faça uma avaliação sem compromisso com o Dr. Regis Ferreira. Consultório localizado na Rua Nereu Ramos, 494, próximo ao antigo PA, no centro de Corupá. Telefone 3375-1105. Agende sua consulta sem compromisso. 3375-1105. Dr. Regis Ferreira. Você pensou em fazer um novo óculos de grau? Ganhar um desconto de até 20% e ainda poder parcelar em 10 vezes, começando a pagar em março? Não! Aproveite! Fevereiro é o mês de trocar seu visual economizando. Armações e lentes com até 20% em 10 vezes. Benin Joalheria e Ótica. Por você e pra você em 2019. Fim de semana aqui no Supermês é especial da carne. Vem aproveitar, tem carne pro seu churrasco, pro seu dia a dia e ainda muitas ofertas em toda a loja. Esperamos por você no trevo principal de Corupá, com amplo estacionamento e loja climatizada. Vem fazer economia você também.
Estamos apresentando Falando francamente. São 12h mais 5 minutos e meio, como anunciado, a presença no programa Falando Francamente de hoje do Dr. Ricardo Viviane de Souza, titular da 6ª Promotoria da Moralidade Pública. Nós já conversamos algumas vezes, doutor, e eu quero dizer que eu sou um fã incondicional do seu trabalho, do trabalho que é desenvolvido pela promotoria, sei a seriedade com que o senhor conduz todos os procedimentos que são instaurados. E para mim, particularmente, é um prazer enorme recebê-lo aqui no programa Falando Francamente. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Tim. Eu te agradeço o elogio. Na verdade, nada mais fácil do que o meu trabalho, né? E quero também te dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui hoje, poder prestar alguns esclarecimentos à comunidade corupaense através dessa via de comunicação. E estou à disposição para a gente conversar, né, dentro do possível, como bem colocaste inicialmente, sobre as questões que lá na promotoria nós temos a respeito aqui do dia a dia de Corupá. Doutor, o que se faz na 6ª Promotoria da Moralidade Pública, para as pessoas entenderem qual é o papel que o doutor Viviane desempenha? Certo. A questão da moralidade pública, ou moralidade administrativa, ela lida diretamente, vamos assim dizer, com a fiscalização dos atos da administração pública. Vamos tentar deixar isso um pouco mais fácil de se entender. A coisa pública, o patrimônio público, como diz o próprio nome, ele é feito para ser revertido, para servir ao interesse público. Quando existe algum tipo de notícia de que esse patrimônio público, de que essa coisa pública está sendo utilizada por um agente público de forma desonesta e ilegal, em benefício próprio ou mesmo em benefício de terceiros, essa notícia, evidentemente, ela tem que ser fiscalizada por alguém, ela tem que ser investigada por alguém e tem que se buscar a punição devida caso comprovada que ela realmente corresponde à verdade. Essa é a função, então, do Ministério Público, receber essas notícias, investigá-las, que esse é o primeiro ponto, investigá-las e, se colher elementos suficientes, ajuizar uma ação judicial, que aí sim se diz ação judicial, ação judicial para buscar eventual punição daqueles que praticaram o ato tido por irregular. Então esse é o rito. Primeiro se recebe a denúncia, se instaura um procedimento, obviamente se investiga a questão e, em havendo elementos suficientes, se oferece uma ação à justiça. Exatamente. Esse, vamos dizer, o rito geral segue esses passos. Então o promotor não pune ninguém? Não, o promotor provoca, vamos assim dizer, a justiça, através de uma ação, no nosso caso específico, de uma ação civil pública, no campo da improbidade administrativa, buscando a responsabilização. A partir do ajuizamento dessa ação por parte do Ministério Público, do promotor de justiça, que é um dos legitimados, do promotor de justiça, então se instaura o processo judicial, onde evidentemente aquele que está sendo acusado de praticar determinado ato tem o direito de se defender e, ao final, o juiz profere uma sentença a respeito da situação. A sentença é o ato que decide a situação levada pelo Ministério Público à Justiça. E um dos procedimentos instaurados recentemente pelo Ministério Público envolve a realização ou suposta realização de serviços em propriedades particulares. Como está essa questão em que são réus o ex-secretário Edberto Bertelsen, o prefeito João Carlos Gotardi, que culminou inclusive com a gravação que chegou ao conhecimento do Ministério Público de uma reunião? Enfim, doutor, em que ponto está esse trabalho investigatório? Certo. Essa investigação, Tim, ela se refere realmente a essa suposta utilização do maquinário da mão de obra públicas, de forma irregular em benefício de terceiros. Só para contextualizar um pouco, Corupá, e o cidadão corupaense com certeza tem conhecimento disso, Corupá possui um programa chamado Corupá em Ação. O que é o Corupá em Ação? Eu sou um cidadão de Corupá e tenho interesse em, por exemplo, instalar uma empresa ou melhorar alguma empresa que já possuo, enfim, para proporcionar, vamos assim dizer, vamos criar um exemplo, um maior número de empregos para a sociedade local. Com esse intuito de desenvolvimento econômico que vai beneficiar inclusive o município,
eu tenho o direito de, através do programa Corupá em Ação, solicitar o apoio da prefeitura para determinadas situações, como, por exemplo, uma carga de macadame, né? Um trabalho de infraestrutura. Exatamente. Né? E nesse contexto, como é que se dá essa solicitação pela via legal através do programa Corupá em Ação? É feito um requerimento à prefeitura, a prefeitura avalia, evidentemente, né, se tem lógica e tem fundamento legal aquele argumento que eu estou levando à prefeitura, e caso deferido esse requerimento, né, lança-se um boleto que eu tenho que pagar à prefeitura de um valor X, né, calculado em cima das horas que as máquinas vão me prestar. Eu não vou pagar a hora-máquina inteira, mas eu vou pagar um determinado valor. E, evidentemente, daí surgem duas questões. A primeira, a minha responsabilidade de pagar o valor que a lei me dispõe. Né? A segunda, de só serem realizados os serviços que foram objeto do requerimento e da autorização pela prefeitura. Chegou a notícia do Ministério Público que, em algumas situações, né, o que está acontecendo é o seguinte: o programa Corupá em Ação está servindo de pano de fundo para desvios. Né? Ou são realizados serviços através das máquinas públicas que sequer foram requeridos, ou estão sendo realizados serviços além daqueles que foram requeridos e pagos. Entendi. Né? Certo? Então, assim se iniciou a investigação. No curso dessa investigação, né, para subsidiar, assim, vamos dizer, a própria investigação e a definição que o Ministério Público tem a tomar a respeito dos fatos, né, já foi tomado o depoimento de várias pessoas, sobretudo dos motoristas e operadores de máquinas da prefeitura. Ou seja, foram realizadas diversas oitivas. Diversas oitivas. Né, já foram também buscados documentos, provas documentais, e hoje a situação, né, respondendo a tua pergunta, hoje a situação está no seguinte patamar: foram vários casos trazidos ao conhecimento que podem, né, ter acontecido e são passíveis de investigação. O Ministério Público entendeu por bem, num primeiro momento, seguindo a própria ordem lógica dos fatos denunciados, se atentar à primeira denúncia que foi feita. Né? A primeira denúncia, o primeiro fato objeto da denúncia. Né? E atentando-se a esse fato, o Ministério Público então produziu todos os documentos e todos os testemunhos que entendeu cabíveis até agora. Tomadas essas providências, mais ao final do ano passado, e realmente no final do ano passado, chegou ao conhecimento do Ministério Público, né, ou foi trazido ao Ministério Público, áudio, né, referente a essa situação. Esse áudio recebido, como te coloquei, bem no final do ano passado, nos últimos dias, esse áudio, então, né, teve o sigilo absoluto decretado. Né? Por que o doutor optou pelo sigilo absoluto? Para que ele possa ser devidamente analisado antes de expor tanto aquele que trouxe o áudio quanto aqueles que são mencionados no áudio. Né? Então, primeiro nós estamos analisando com o maior cuidado possível esse áudio, né? E evidentemente que assim que analisado, assim que ele assim que verificado exatamente o que ele possui, né? E quem faz parte do contexto, né, investigado, esse áudio aí sim vai poder ser divulgado. Mas antes disso, para que a prova seja devidamente analisada e para que não haja uma exposição precoce de quem trouxe e de quem consta, o Ministério Público optou por decretar o sigilo absoluto. Então nós estamos, nessa investigação em específico, na fase de análise cuidadosa justamente desses áudios. São fatos, doutor, que podem caracterizar a improbidade administrativa? Podem. Eu sei que o doutor não gosta de falar em tese. Certo. Mas há um tempo previsto para a conclusão, o que eventualmente pode fazer o Ministério Público, hipoteticamente,
tomando por base de que os fatos ali são probatórios, são sujeitos a eventuais ações. Certo, Tim, via de regra, né, o prazo para a investigação, ele inicia com um prazo mínimo legal, que é colocado à disposição do Ministério Público, de 1 ano. Tá certo? Ele pode ser prorrogado fundamentadamente ao final de cada ano subsequente, vamos assim dizer. Né? Existem determinadas situações que elas acabam justificando algum tipo de prioridade, inclusive não pela pessoa que envolve, mas pelo reflexo social, né? E a necessidade de uma resposta mais célere por parte do Ministério Público, né? Só para também dar uma contextualizada, hoje lá na promotoria nós temos cerca de 120, 130 procedimentos investigatórios da improbidade administrativa, dos quais de 35 a 40, né, hoje referem-se a Corupá. Nossa! Né, a Corupá. Isso é bom ou é ruim? Olha, isso dá para se analisar pelos dois lados, né? O que eu acho bem importante dizer é o seguinte: isso não pode ser tido como, então hoje a gestão atual, as 2 últimas gestões, as irregularidades são bem maiores do que eram antes. Quem pode te responder isso é o cidadão de Corupá. O que eu posso te dizer, atuando, né, por parte do Ministério Público nos procedimentos, é o seguinte: recentemente, e aí isso é bom, recentemente, a população de Corupá tem procurado mais o Ministério Público. O reflexo de existirem 37 hoje, né, ou o significado de existirem hoje esses 37, 38 procedimentos, né, é o reflexo da procura maior do cidadão de Corupá ao Ministério Público a respeito dessas situações envolvendo moralidade administrativa. Se hoje as irregularidades existem numa maior escala do que antes ou não, aí não posso eu, em razão do número de procedimentos que tenho, te afirmar. Essencialmente em relação a esse procedimento aí, que eu disse que são réus, o prefeito João Carlos Gotardi, o ex-secretário Edilberto Bertelsen. Mas os beneficiados também são? Também. Aí nós, se tu me permites, eu só vou fazer um adendo. Eles não são réus. Porque os réus, né, nós tratamos ali no começo da conversa que o Ministério Público investiga e em investigando e entendendo que existem elementos suficientes, ele ajuiza uma ação. A partir do momento em que a ação é recebida, se tornam réus. Eles são investigados. São investigados, né? O atual prefeito João Carlos Gotardi, o ex-secretário, pelo que eu me refiro, né, tem conhecimento, Edilberto Bertelsen, e dessa primeira vertente que eu te disse que está sendo analisada, a empresa DRA, administradora de bens. Né? Então, existem outros investigados também. O foco inicial está nessa, né, situação que envolve a empresa DRA, administradora de bens. Mas existem outras ramificações a partir da primeira denúncia, né, doutor? Ou seja, a partir do momento em que houve essa denúncia ao Ministério Público, outros fatos também foram... Existem outros fatos relatados na própria denúncia. Né? O que se entendeu por bem fazer, né? E aí é questão da própria logística da investigação, começar pelo primeiro fato, né? Porque o Ministério Público, abarcando, vamos assim dizer, todos os fatos, investigaria e nunca chegaria a lugar algum. Seja para concluir no sentido de que houve a irregularidade, seja para dizer que a irregularidade não houve. Então, optou-se por investigar inicialmente o primeiro fato, né? No caso são os 2 primeiros fatos que envolvem essa mesma empresa, relatados na denúncia que o Ministério Público recebeu. Para quem não conhece, essa empresa é ligada à família do Toninho Turic. Que o nome... mas quem é a empresa? Não, é ligada à família do Toninho Turic, e a denúncia que chegou no Ministério Público é de que havia sido feito ali uma série de serviços não compatíveis com a requisição feita na prefeitura. Essa é a denúncia que está sendo apurada. Bom, doutor, o senhor já colheu os depoimentos dos citados ou não?
Dos citados ainda não. Né? O que foi feito, né? E aí uma questão que também esqueci de mencionar na prova documental, o início dessa investigação, né, deu ensejo a um pedido aí judicial de busca e apreensão junto à prefeitura. Sim. Né? Do que exatamente? Dos requerimentos, né, feitos nos últimos anos através do programa Corupá em Ação, ou via programa Corupá em Ação. E por que foi feito isso, Tim? Eu acho muito importante deixar claro. Porque se quer fazer cena em cima da situação. Não. Foi feito isso porque esses requerimentos, pelo que foi colhido inicialmente pelo Ministério Público, sim, eles não são consolidados, como se diz, em nenhum sistema da prefeitura. Ou seja, eles ficam em pastinhas. Ou seja, né, ou eu busco imediatamente o que existe nessa, entre aspas, pastinha, ou eu corro o risco de não ter a realidade imediata. Ou seja, das provas... Exatamente, né? E isso preserva, a investigação, né? Preserva a investigação, volto lá na questão do vídeo, para ambos os lados. Preserva a investigação para o interesse público que justifica a instauração dessa apuração e preserva, de certa forma, também a própria pessoa do investigado. Porque não há como pairar sobre a pessoa do investigado a desconfiança de que não remeteu tudo o que existia, pois foi lá judicialmente apreendido o que existia. Tanto é que a diligência foi cumprida na discricionariedade que deveria ter sido, né? Os elementos já foram colhidos e estão lá conosco. Certo? Mas o doutor também requisitou, parece-me, instrumentos requisitou os probatórios dos caminhões, dos veículos. Tá, certo. Esse documento em específico é o relatório de posições. A Prefeitura de Corupá hoje, ela possui nos veículos e máquinas públicas um rastreador através do sistema chamado Vision Car. Né? Vision Car. E esse sistema ele permite monitorar o veículo onde ele se encontra. Né? Sim. Um monitoramento não vamos assim dizer, o veículo está no imóvel da Corupá FM. Não é esse tipo de monitoramento. Ele monitora por latitudes e longitudes. Né? Então, através dessas latitudes e longitudes, nós identificamos esse terreno, por exemplo, que teria sido beneficiado ilegalmente, e estamos buscando, né, os relatórios de posição das oportunidades em que máquinas e veículos da prefeitura lá estiveram. Né? Está sendo também providenciada essa situação. Quer dizer, não dá para dizer que não esteve e não dá para dizer que ficou lá por X tempo, tomando por base... Tendo em mãos os relatórios, eu vou poder te responder exatamente isso. Né? Tendo em mãos os relatórios, diante dos relatórios, né? A menos que uma reviravolta imensa exista, porque o relatório é justamente isso, para demonstrar onde e quando os veículos estiveram. Né? Diante dessa realidade do relatório, nós vamos saber exatamente, né, em que oportunidades os veículos e as máquinas da prefeitura citada na denúncia estiveram dentro desse terreno. Né? Doutor, os envolvidos, de novo, eu sou obrigado a fazer uma colocação hipotética, e em havendo a comprovação, o Ministério Público reunindo elementos suficientes que caracterizem que houve realmente o dolo ao erário público, eles respondem por que ação? Tá, vamos lá, Tinha, só até para responder a tua pergunta anterior que ficou no ar, os envolvidos ainda não foram ouvidos. Sim. Né? Mas por que eles ainda não foram ouvidos? O investigador, ele tem a discricionariedade de decidir em que momento ele vai oportunizar os envolvidos, né? Ou vai solicitar informações aos envolvidos. Certo? Isso não quer dizer que os envolvidos não serão ouvidos. Eles serão ouvidos, né, seja por ofício ou seja pessoalmente, dentro da investigação. Isso não há dúvida alguma. Né? A investigação, ela é baseada, né, ela é baseada na possível ocorrência do ato de improbidade administrativa. Né? Isso fica um pouco técnico, mas que provoca dano ao erário. Sim. Né? O que é isso? É o desvio do bem público para beneficiar um terceiro.
né? Certo. E provoca, evidentemente, um dano ao patrimônio público, um dano ao erário. Tá? Quais são as, vamos, hipoteticamente falando, caso essa situação dê ensejo à instauração de uma ação, quais são as penalidades que podem surgir a partir dessa ação? Sim. Né? De acordo com a Lei de Improbidade Administrativa, são 5 penalidades. Tá? A primeira delas é a devolução do valor do dano. A segunda é uma multa calculada com base no valor desse dano. A terceira é a proibição de contratar com o poder público, que afeta diretamente uma empresa, por exemplo. Sim. Né? A quarta delas afeta mais diretamente a pessoa do agente público, é a suspensão dos direitos políticos. E a quinta e mais grave de todas, mais grave sob determinado ângulo, né, é a perda da função pública por parte do agente público. Tá. Que fique bem claro. Primeiro, né, nós não estamos ainda no campo da ação. Segundo, em havendo ação, essas são as 5 penalidades possíveis. Ao final da ação, entendendo a justiça, entendendo o juiz ou a juíza que decidir a ação, que essa ação procede, que a acusação foi comprovada, vamos assim dizer, Sim. ela pode aplicar uma ou mais dessas penalidades. Não é que as 5 penalidades serão aplicadas. Podem até ser, mas ela tem, né, a prerrogativa, claro, vinculada a requisitos legais, né, de aplicar uma ou mais dessas 5 penalidades. Mas quando o doutor falou de ressarcimento ao erário público, nós estamos falando por parte do agente público ou por parte também das empresas beneficiadas? Se diz solidário, né? Tanto de um quanto de outro, vamos assim dizer. Né? Entendi. São 12 horas... solidariedade, né? Entendi. São 12 horas e mais 26 minutos, meio-dia e 26. Se você ligou o rádio agora, seja bem-vindo. Se passou a nos acompanhar pelas redes sociais agora também, nós estamos entrevistando o doutor Ricardo Viviane de Souza, promotor, titular da 6ª Promotoria da Moralidade Pública. Eu não sei como que nós vamos fazer, doutor, porque nós temos bastante assuntos. Vamos para o intervalo comercial e depois nós vamos abordar 2 questões. O Banana Lama, a cessão da sede ao Banana Lama e também o trabalho que a prefeitura fez por ocasião, ou supostamente fez, porque o processo ainda está em análise, para que o Banana Lama organizasse o encontro. Intervalo comercial e nós voltamos já já. Geralmente se tem 1 minuto de silêncio, principalmente por conta de quem está atrás dessa máquina aqui. Estamos apresentando Falando francamente. A investigação? Não, a investigação não, a ação em si. Pode como não pode. Né? Meus amigos, plano de assistência familiar União, a maioria em Corupá tem. E você sabe como funciona? É simples, dá segurança para sua família. A gente não sabe quando pode acontecer o pior, não é verdade? Se você tem o plano de assistência familiar União, toda a sua família estará assegurada. Pai, mãe, filhos, eventualmente sogra, sogro, e você paga apenas uma pequena mensalidade por mês. É seguro, é confiável. Faça já o seu plano de assistência familiar União. Na Rua das Saudades, telefone 3375-0423. Faça que é segurança para sua família. Minha Casa Assessoria, você sabe e conhece a Minha Casa Assessoria. Olha, se eventualmente você precisa comprar um terreno, comprar uma casa e vai financiar, saiba que é muito burocrático, é um trabalhão danado. E a Minha Casa Assessoria facilita tudo isso para você. Providenciam todos os documentos, você não se importa com absolutamente nada. Só vai mesmo morar ou construir. Se você precisa de um financiamento habitacional, quer também obter outras informações, procure a Minha Casa Assessoria. Fica na Avenida Getúlio Vargas, telefone 3375-0025. Inclusive também venda de imóveis.
Você perdeu um dente ou usa prótese total? Tem dificuldade na mastigação? A estética não é a mesma. O sorriso não tá legal. Você tem a oportunidade de ter o seu sorriso de volta. Faça implantes dentários. Tenha sua mastigação de volta através de implantes dentários. Faça uma avaliação sem compromisso com o Dr. Regis Ferreira. Consultório localizado na Rua Nereu Ramos, 494, próximo ao antigo PA, no centro de Corupá. Telefone 3375-1105. Agende sua consulta sem compromisso. 3375-1105. Dr. Regis Ferreira. Falando francamente. Sempre o seu melhor amigo. Tem tudo e não esquece de você. Superbens, qualidade e muita variedade. Com o melhor preço da cidade. Superbens, aqui o seu dinheiro rende muito mais. Vem, vem, vem. Vem fazer economia você também. Superbens, rede nosso ponto. Você pensou em fazer um novo óculos de grau? Ganhar um desconto de até 20% e ainda poder parcelar em 10 vezes, começando a pagar em março? Não! Aproveite! Fevereiro é o mês de trocar seu visual economizando. Armações e lentes com até 20% em 10 vezes. Benin Joalheria e Ótica, por você e pra você em 2019. Estamos apresentando Falando francamente. São 12h mais 31, voltando com o programa Falando Francamente, entrevistando o Dr. Ricardo Viviane de Souza, titular da 6ª Promotoria. Bom, doutor, chegou ao Ministério Público, ao conhecimento do Ministério Público, a cessão de um espaço público, de um imóvel público, ao Clube de Trilheiros Banana Lama. O doutor instaurou um procedimento para investigar essa cessão e as circunstâncias com que ela foi feita. Como está a investigação desse processo? Certo. Tim, nesse ponto eu até gostaria de abrir um parênteses inicialmente para dizer o seguinte, eu pretendo que isso fique muito claro. O Ministério Público, e eu pessoalmente muito menos, né, não tem absolutamente nada contra o Clube de Trilheiros Banana Lama e contra o evento espetacular que existe aqui na cidade. Sim. Né? Daí nós admitirmos que, pelo que é o clube e pelo que é o evento, o clube e ou o evento recebam verbas ou benefícios públicos de forma ilegal, são coisas totalmente diferentes. Quer dizer, São o senhor coisas não é contra o diferentes. evento e nem o clube, de modo mas... algum, de modo algum, de modo algum. Né? Então, o que eu estou fazendo nessa situação do Banana Lama, como faço em todas as outras, né, é desenvolver meu trabalho. É fiscalizar se aquilo que é público foi revertido em prol do clube ou do evento de forma legal ou ilegal. Sim, de forma honesta ou desonesta. Sim. Então, é esse o parênteses. Tá? A questão da cessão da escola. Né? A cessão da escola, existem, né, nós voltando até ali no programa Corupá em Ação, assim como existe a possibilidade lícita de a máquina pública servir... Existe, né, o prefeito suspendeu o programa agora. Existe também, né, a possibilidade de cessão de espaços públicos, né, a pessoas particulares, privadas. Existe, desde que sejam respeitadas as respectivas regras. Eu não vou me lembrar agora de cabeça o número da lei que trata dessa situação, não, realmente, né, me desculpo, mas não vou me lembrar de cabeça, mas entendeu o Ministério Público que no caso específico do Banana Lama, da cessão da escola, se eu não me engano, Inácio Baia, né, ao Banana Lama, essa lei não foi respeitada. Por quê? Essa lei não foi respeitada. Ela não foi respeitada porque ela tem determinados requisitos que justificam a cessão. Né? Inclusive, um deles a temporariedade. Né? Um projeto que justifique aquela cessão. E na ótica do Ministério Público, é a cessão, que na prática foi o que nós entendemos, para que a escola passe a funcionar como sede do clube, não é projeto nem temporário. Sim. Não é projeto nem temporário. Né? Então, entre outras situações, né, mas né, só exemplificando. Então, na ótica do Ministério Público, essa cessão ela foi ilegal. Né? Também na nossa visão, além de ilegal,
Porque a improbidade administrativa, a questão da moralidade que a gente chama, ela tem o que a gente chama da conjunção de dois fatores. Sim. A ilegalidade E a imoralidade. somada à desonestidade, né? Somada à desonestidade. A ilegalidade por si só, ela pode ser combatida, mas nem sempre a prática de um ato ilegal, né, é sinônimo de que eu fui desonesto como agente público ao ter cometido aquela ilegalidade. Entendi. Né? Na questão do Banana-Lama, o Ministério Público entendeu, né, que há indícios desse somatório. O que né? agravaria a situação. Exatamente. E o que justificaria também outras providências. E eu vou tentar te explicar então agora. A ilegalidade, o Ministério Público já ajuizou uma ação pedindo a nulidade do contrato de cessão da escola ao Banana-Lama, do espaço público ao Banana-Lama. Essa ação já é judicial e já está tramitando. Nessa ação, inclusive, foi determinada a pedido do Ministério Público uma liminar, ou seja, né, uma decisão anterior à sentença, no sentido de que daqui por diante, né, o Banana-Lama, embora ainda não seja retirado do local, porque isso só a sentença pode determinar quando anular o processo, quando anular a sessão, né, mas que o Banana-Lama preserve o local como ele está, né, e não altere mais o local. Ou seja, que não mexa no local, mexa no imóvel. não mexa mais no imóvel, a não ser, evidentemente, né, naquilo que for necessário. Vamos supor uma enxurrada e o piso não estou torcendo, evidentemente, para isso, né? Longe disso, vamos bater na madeira. Né, mas o piso da escola cedeu. É claro que tem que se fazer um piso novo, o Banana-Lama vai justificar a justiça e vai fazer. Então, a não ser aquilo que é necessário, estritamente não se mexa mais. Né? Por exemplo, eu tenho conhecimento de que o imóvel possui uma piscina. Sim. Vamos colocar outra. Não pode colocar outra. Porque uma piscina não é necessário ali no local. Né? Não há. Né? Então, de momento, até que seja decidida essa ação de nulidade do contrato, não se mexe mais, a não ser naquilo que é necessário. Tá? O outro lado, que então nós somamos a ilegalidade e a desonestidade. Esse lado aqui está sendo investigado, e por que o Ministério Público entendeu que existe, nesse caso, indícios dessa conjunção? Quem fez a cessão desse imóvel para o Clube Banana-Lama foi um sócio do clube, né, que, à época, estava ocupando temporariamente, e vamos assim dizer, aos 45 do segundo tempo, a chefia do Poder Executivo local. O promotor se refere a Loriano Rogério Costa, o CUT, que à época, quando da sessão, foi ele que assinou a sessão e ele era o prefeito, estava finalizando a administração anterior. Certo. Ele já foi oportunizado, inclusive, a dizer sobre essa investigação. Ele defende a legalidade, evidentemente. Ele já foi ouvido. Ele foi oportunizado a dizer através de ofício. Sim. Defende a legalidade do seu ato, né? E o Ministério Público ainda está investigando, porque para o Ministério Público aí sim há indícios de que, além da ilegalidade, né, isso tenha ferido o princípio da impessoalidade, o que quer dizer, e da moralidade, vamos assim dizer. Eu ocupando, né, ao final do mandato, temporariamente, a chefia do Poder Executivo, de modo ilegal, cedo definitivamente, vamos assim dizer, porque foi uma sessão definitiva, cedo definitivamente ao clube do qual eu faço parte, um imóvel público. Né? O ex-prefeito se defende, como eu disse, ele tem os argumentos dele, ele entende que aquele bem estava inclusive abandonado e o clube revitalizou o bem, então isso foi do interesse público. E, inclusive, diante dessa ponderação, não que essa questão final seja definitiva, mas ela serve também para a investigação, sim, o Ministério Público, então, solicitou ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados, que é um órgão próprio, que seja realizada uma perícia para nós sabermos o seguinte: quanto custaria o aluguel desse imóvel, né, se ao invés de ele ter sido cedido ao Banana-Lama, o Banana-Lama tivesse alugado ele da prefeitura. Não que esse aluguel seja possível, mas para ter a valoração. Né?
para verificar até que ponto, né, a prefeitura, nesse caso, foi bem financeiramente falando, porque não há necessidade também desse prejuízo financeiro para que a gente se decida por uma improbidade administrativa. Mas financeiramente falando, isso foi vantajoso ou foi, no final das contas, ainda prejudicial à prefeitura? Então, nós estamos aguardando, nesse caso, a conclusão dessa perícia, tá certo? No contraditório, o Banana Lama diz que, primeiro, que o imóvel estava ocioso e sendo deteriorado. E segundo, que restaurado, ele é utilizado pela comunidade. É uma das circunstâncias que está sendo investigada, né? Uma pergunta que fica, por exemplo, e alguém da comunidade pode inclusive me responder, pode inclusive responder através do teu canal de comunicação, é se, por exemplo, toda a comunidade pode usar a piscina do clube. Isso faz parte da investigação, né? Então existe o canal do Ministério Público, existe o canal da imprensa para que a gente possa saber, por exemplo, isso. Não, né? Isso é fato. De antemão, já digo que a comunidade não usa a piscina. Entendi. São 12 horas e mais 40 minutos, meio-dia e 40. O senhor recomendou à prefeitura, só para a gente finalizar essa questão, ao prefeito, que trouxesse, que anulasse a doação. E agora o doutor Viviane entrou com uma ação na justiça pedindo isso. Por quê? Isso, a própria inicial da ação que o Ministério Público entrou, ela, de certa forma, ela trata desse assunto. Foi realmente recomendado ao prefeito. E não vou aqui querer exatamente declinar sobre o motivo de ter sido feito dessa forma. Na ótica do Ministério Público, o procedimento que foi instaurado para justificar uma atitude no sentido de buscar devolução, ele não corresponde de forma alguma ao que realmente deveria ter sido feito. Né? Ou seja, o Ministério Público esperava que o prefeito decretasse a nulidade da sessão. Que o Ministério Público, que a prefeitura instaurasse um procedimento administrativo próprio, né, para essa finalidade. O que foi feito foi instaurar um processo, foi se instaurar processos administrativos, se eu não me engano, disciplinares, sem o nome de um investigado propriamente dito. Enfim, não foram adotadas aquelas providências procedimentais que o Ministério Público entendia corretas para que aí sim a administração buscasse essa reversão, né? E isso também é dito na inicial. Foi inicialmente recomendado, inclusive para prestigiar o ato administrativo, para prestigiar, né, a administração, ou atuar administrativo, para não dizer, poxa, mas o Ministério Público quer passar adiante, embora possa também plenamente, isso não é passar de modo algum, possa agir, né, antes mesmo desse atuar administrativo, mas para prestigiar o atuar administrativo, se entendeu por bem fazer a recomendação. Repito, claro que isso também, o direito ele não é matemática, né? Ele também vai gerar o contra-argumento, evidentemente, mas na ótica do Ministério Público não foi tomadas as devidas providências, o Ministério Público entrou com ação. São 12 horas mais 42 minutos, intervalo comercial. E depois nós vamos falar sobre a obra de desassoreamento que houve, em que a empresa Itapocu ganhou, subcontratou a Parise e o material recolhido foi colocado num terreno particular. Isso motivou uma denúncia no Ministério Público, isso à época do ex-prefeito Luiz Carlos Tamanini, motivou uma denúncia no Ministério Público e a instauração de um procedimento de investigação. E vamos falar alguns outros assuntos também, dentro da possibilidade que o horário nos permite. Já veio a mensagem aqui, liberado, pode alongar o tempo que for necessário, mas o doutor também tem... O doutor tem os compromissos dele e nós também não vamos alongar bastante. Aliás, já é um deferimento dele, trabalha de segunda a sexta lá. E uma coisa muito interessante, por isso que eu admiro muito o trabalho do doutor. Não raramente eu vou no período da manhã na promotoria entregar o jornal e eu vejo o doutor lá. Quando o seu horário de trabalho é a partir das 13 horas, né? O externo, o interno já é de manhã. O interno já é de manhã. Eu vejo sempre. Vamos para o intervalo comercial e a gente volta já já. No programa Falando Francamente, estou entrevistando, com muito orgulho, diga-se de passagem, Dr. Ricardo Viviane de Souza, titular da 6ª Promotoria da Moralidade Pública. Até já. Estamos apresentando Falando Francamente. Meus amigos,
Plano de Assistência Familiar União. A maioria em Corupá tem. E você sabe como funciona? É simples, dá segurança para sua família. A gente não sabe quando pode acontecer o pior, não é verdade? Se você tem o Plano de Assistência Familiar União, toda a sua família estará assegurada. Pai, mãe, filhos, eventualmente sogra, sogro, e você paga apenas uma pequena mensalidade por mês. É seguro, é confiável. Faça já o seu Plano de Assistência Familiar União. Na Rua das Saudades, telefone 3375-0423. Faça, que é segurança para sua família. Minha Casa Assessoria, você sabe e conhece a Minha Casa Assessoria. Olha, se eventualmente você precisa comprar um terreno, comprar uma casa e vai financiar, saiba que é muito burocrático, é um trabalhão danado. E a Minha Casa Assessoria facilita tudo isso para você. Providenciam todos os documentos, você não se importa com absolutamente nada. Só vai mesmo é morar ou construir. Se você precisa de um financiamento habitacional, quer também obter outras informações, procure a Minha Casa Assessoria. Fica na Avenida Getúlio Vargas, telefone 3375-0025. Inclusive, também venda de imóveis. Você perdeu um dente ou usa prótese total? Tem dificuldade na mastigação? A estética não é a mesma, o sorriso não tá legal? Você tem a oportunidade de ter o seu sorriso de volta. Faça implantes dentários. Tenha sua mastigação de volta através de implantes dentários. Faça uma avaliação sem compromisso com o Dr. Regis Ferreira. Consultório localizado na Rua Nereu Ramos, 494, próximo ao antigo PA, no centro de Corupá. Telefone 3375-1105. Agende sua consulta sem compromisso. 3375-1105. Dr. Regis Ferreira. O fim de semana aqui no Supermês é especial da carne. Vem aproveitar, tem carne pro seu churrasco, pro seu dia a dia e ainda muitas ofertas em toda a loja. Esperamos por você no trevo principal de Corupá, com amplo estacionamento e loja climatizada. Vem fazer economia você também. Supermês, rede nosso ponto. Você pensou em fazer um novo óculos de grau? Ganhar um desconto de até 20% e ainda poder parcelar em 10 vezes, começando a pagar em março? Não! Aproveite! Fevereiro é o mês de trocar seu visual economizando. Armações e lentes com até 20% em 10 vezes. Benin Joalheria e Ótica, por você e pra você em 2019. Estamos apresentando Falando francamente. São 12 horas mais 47 minutos, meio-dia e 47. Estamos entrevistando o Dr. Ricardo Viviano de Souza, titular da 6ª Promotoria da Moralidade Pública, no programa Falando Francamente. Doutor, ainda voltando à questão do Banana Lama, por ocasião da realização do evento, houve o repasse de recursos públicos da Prefeitura. E também a suposta realização de obras de infraestrutura no seminário que sediou o evento. Essas questões também estão sendo analisadas pelo Ministério Público? Estão sendo elas, até para a gente contextualizar no tempo, isso se refere ao Banana Lama, se eu não me engano, 2017. Isso. 2017. O que foi feito na época? Foram feitas parcerias da Prefeitura com o Clube de Trilheiros voltadas ao evento. Tá? Primeiro ponto é o seguinte, o clube, antes mesmo da parceria, o clube havia contratado uma empresa terceirizada, não me recordo agora o nome, uma empresa terceirizada, ou havia terceirizado a realização do evento, Sim. Daquele ano. Dentro do contrato referente a essa terceirização, a uma parte, eu não me recordo exatamente qual, caberia, por exemplo, os ingressos, a receita dos ingressos, a outra caberia os patrocínios, enfim, houve uma divisão ali da receita do evento. E também houve, evidentemente, disposição acerca das obrigações de cada parte nesse contrato. O Banana Lama, Clube de Trilheiros, se responsabilizou, vamos assim dizer, de uma forma geral, pela infraestrutura ali do evento. E, a rigor,
O Banana Lama repassou, através de uma parceria com o município, as contratações dessa infraestrutura, né, ao patrimônio público. Ou seja, a prefeitura se encarregou de fazer esse serviço. O ônus foi para a prefeitura. Boa parte através de uma parceria que existe, está documentada. Então, mas o que se discute é o seguinte: pode um clube, aí eu vou até tirar o nome do Banana Lama, né, para a gente não massificar, vamos assim dizer, o clube. Um clube pode contratar uma empresa terceirizada, um evento privado, porque não é um evento público, um evento privado, ele pode contratar uma empresa privada para fazer, dividir com essa empresa privada os lucros e depois, né, ser beneficiado com dinheiro público para cumprir a obrigação contratual que ela teria nesse contrato privado. Esse é o primeiro ponto, é extremamente discutível. O segundo ponto, e mais sob o ponto de vista da moralidade, o cidadão corupaense evidentemente sabe muito mais do que eu, o professor que está na sala de aula no dia a dia sabe muito mais do que eu, o aluno, os pais sabem muito mais do que eu, mas eu não sei exatamente, né, não posso afirmar como é que está a situação hoje, como é que estava em 2017, da educação em Corupá. Né? Dos 280 mil reais que foram repassados ao Banana Lama, 100 mil reais saíram da educação. É fato. Então é uma questão que, moralmente falando, ela precisa ser muito bem investigada, analisada e, se for o caso, apurada judicialmente. Nesse caso específico desse procedimento, já houve a conclusão do trabalho e oferecida ação ou não? Não, e inclusive vão ser ouvidos, tem uma prova testemunhal para ser colhida, eu não sei se é na semana que vem ou no início de março, tem testemunhas que serão ouvidas. E serão ouvidas, aí, tu bem colocaste, nós temos aqui duas questões, a questão do repasse do dinheiro público e a questão de obras de infraestrutura. Essas obras de infraestrutura, elas realmente foram feitas, isso não há dúvida, até porque existe um termo que viabiliza a realização. Que viabiliza a realização. Um dos pontos principais nesse aspecto que é objeto da investigação é o seguinte: elas foram realizadas depois de esse termo ter sido autorizado pela Câmara e firmado pela Prefeitura, ou boa parte disso já estava já estava pronto, né, ou muito adiantado, né, e o termo, a autorização da Câmara e o termo firmado não passaram de instrumentos para documentar, né, o que já estava feito. E isso é completamente ilegal. Né? Eu firmo termo, ou eu firmo uma parceria, eu firmo um convênio, um termo de fomento, um acordo de cooperação, que são os nomes técnicos, né, com determinada... Eu sou agente público e firmo com a sua empresa, para que nós, a partir daqui... né, estabeleçamos essa parceria, esse convênio, não para legitimar coisa que eu já fiz, né, e aí eu preciso de um instrumento, vamos assim dizer, para inglês ver. Esse termo, esse projeto, ele foi aprovado, parece-me, num dia antes ao início do evento. Ou 2 dias, algo assim, de forma extremamente célere. Tá. Tanto é que todos os vereadores constam da investigação, todos os vereadores foram ouvidos. Eu ia perguntar exatamente todos foram ouvidos. Há responsabilidade também dos vereadores na aprovação desse? Constam como investigados, né? Todos foram ouvidos. Isso já deve fazer cerca de uns 6, 7 meses da oitiva. Né? E essa nova oitiva que está programada agora é se eu não me engano, de operadores de máquina da prefeitura, de pessoas que trabalharam nessa questão da infraestrutura. Em tese, havendo elementos suficientes para o Ministério Público oferecer uma ação à Justiça, eles respondem por que crime? Exatamente os mesma mesmos coisa. termos, exatamente. Dá de fazer um paralelo com aquilo que nós dissemos anteriormente com a questão do Corupá em Ação. E sobre os kits, doutor? Sobre os kits. Isso. Tá, sobre os kits, né? Os kits que foram montados e distribuídos aos servidores municipais. Sim, isso, né? Já na administração anterior. Na administração anterior. Para você entender que está ouvindo e acompanhando pelas redes sociais, nós estamos falando de
kits que foram montados. A prefeitura recebeu, quando Corupá foi afetada por uma grande enchente, a prefeitura recebeu, se não me engano, da Receita Federal, um lote com muita roupa para ser distribuída às pessoas interessadas. E o Ministério Público investiga porque parte desse material foi entregue a servidores públicos. Isso continua sendo analisado, doutor? Continua. Isso, na verdade, até um adendo, né? As pessoas interessadas não, as pessoas necessitadas. Sim, né? sim. Necessitadas. Necessitadas. Necessitadas de fato, aquelas que... Em virtude daquela catástrofe, né? Que assolou o infelizmente assolou Corupá à ocasião. Então, esse material ele foi recebido, né? Ele foi, de certa forma, distribuído e, em determinado momento, o prefeito o então prefeito optou, né, por, a partir desse material, montar e distribuir kits. Né? Tinham 2 toalhas, eu acho, e eram kits, né, específicos e padrão, vamos assim dizer, que foram distribuídos aos servidores municipais. Né? Na ótica do Ministério Público, não há interesse público que justifique a distribuição desses kits. Né? Muitas das pessoas que receberam esses kits, né, e eu digo muitas porque foram ouvidas várias pessoas, né, inclusive fizeram menção a outras, né, mas muitas, ou então algumas, vamos assim dizer, dessas pessoas sequer necessitavam, tanto que era época de fim de ano e chegaram a dar toalha de presente para sobrinho, por exemplo, porque não necessitavam realmente, né? Outras até sequer receberam o kit, aceitaram receber o kit, porque não havia necessidade. Então, questiona-se muito até onde existiu o interesse público na distribuição desses kits. Nesse caso específico, o Ministério Público já há algum tempo concluiu a investigação, né, ingressou com uma ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa em face do então prefeito, e essa ação, né, ela já tramitou, né, quer dizer, ela já foi adiante, vamos assim dizer, e ela já está, inclusive, a ponto de ser sentenciada, já acabou a instrução, né, está a ponto de ser sentenciada. No curso dessa ação, inclusive, existiu uma medida liminar, que se chama também, mas de indisponibilidade de bens do então prefeito. Né? O valor dos kits, se eu posso estar enganado, tá? Me perdoe, mas se eu não me engano girava em torno de R$40 mil, né? E foi isso nominal, hoje já deve estar em mais, eu não sei exatamente se o valor é esse, tá? Então eu posso estar equivocado no valor, mas foi feita a indisponibilidade de bens, foi requerida a indisponibilidade de bens do ex-prefeito, para garantir, vamos assim dizer, em caso de condenação, a devolução do valor ao erário, né, que é aquela questão do ressarcimento do dano que a gente falou. Né? Então foi requerida pelo Ministério Público a indisponibilidade, foi determinada pela doutora Cândida, que é a juíza que preside o processo, essa indisponibilidade. No valor de 40 mil. O valor eu não me recordo. Sinceramente, eu não me recordo agora. Eu já fiz matéria com o doutor a esse respeito, e a época era... Isso, tá. Então, 40 foi determinada judicialmente a indisponibilidade. Né? Na indisponibilidade, existe também um aspecto processual relevante que, num primeiro momento, a Justiça não localizou, seja, vamos assim dizer, em dinheiro, ou bem móveis e imóveis, patrimônio suficiente do então prefeito, para se tornar indisponível, para ser, né? Ou seja, né? Legalmente o prefeito não teria nem imóveis, nem valor em conta. De acordo com a realidade desse processo, sim. Não teria patrimônio suficiente para esses 40, para que esses 40 mil fossem disponibilizados pela Justiça. Então, investigando-se a situação, porque ela não deixa de ser, de chamar a atenção, uma das circunstâncias que acabou se revelando é que terrenos que o então prefeito havia, isso acho que antes até mesmo da ação, tá? Não posso afirmar, mas acho que antes até mesmo da ação. Terrenos que o ex-prefeito havia adquirido em nome próprio, né,
foram, na verdade, transferidos no papel não a pessoa dele, né? Mas sim a pessoa jurídica, ou seja, a uma empresa, né, pertencente a familiares dele, Uma administradora de bens, da qual ele não era sócio. Ele era administrador à época, mas ele não era sócio, né? Esse fato foi levado ao conhecimento do Poder Judiciário dentro da ação. A Justiça reconheceu que esses bens, ou que a colocação, vamos assim dizer, desses bens em nome dessa empresa foi uma simulação, reconheceu então que isso foi uma simulação e determinou que, embora esses bens estejam no cartório registrados em nome da empresa, né, como na verdade eles são da pessoa física do então prefeito, eles respondem pela indisponibilidade. Então esses bens hoje respondem por essa indisponibilidade, né, judicialmente determinada. Essa ação está prestes a ter uma sentença. Bom, Já está para sentença, né? Já está para a sentença. Doutor, ainda envolvendo essa questão da ex-administração, quando do desassoreamento de parte do Rio Itapocu e Rio Novo. Houve a contratação, houve o processo de licitação, a empresa Itapocu Terraplanagem ganhou. E ela subcontratou a Paris para realizar o serviço. Parte do material retirado do leito do rio foi colocado num terreno particular. O Ministério Público investiga isso. Certo. Na verdade, quem venceu foi a Paris e subcontratou a Itapocu. Tá? Há uma inversão ali na primeira colocação. Né? Realmente foram contratadas obras de desassoreamento do Rio Novo e do Rio Itapocu. A necessidade das obras não se questiona, isso que fique bem claro. Permita-me um adendo, essas obras foram extremamente importantes porque havia alagamento lá e coisa que não se viu depois que as obras foram realizadas. Mas daí exatamente, não se discute o mérito da obra. Isso é muito importante a gente sempre, em todos os casos que a gente está tratando, saber o foco da atuação do Ministério Público, pelo menos sob a ótica da moralidade administrativa. O Ministério Público, e voltando só um pouquinho, na época dos kits, recebeu várias consultas, inclusive de órgãos públicos corupaenses, e o que a gente faz com o restante do material? Agora está tudo bloqueado. Não está nada bloqueado. Discute-se os kits que foram distribuídos. O que tá fora dos kits distribuídos é material que tem que ser destinado. Então, o Ministério Público quer acabar com o evento Banana Lama. Não, o Ministério Público não quer acabar com o evento Banana Lama, mas daí a dinheiro público, né, em tese, ser aplicado ilicitamente no evento é outra coisa. O Ministério Público está apurando, agora vamos voltar ao caso do desassoreamento. Puxa, o Ministério Público queria que o desassoreamento não fosse feito. Não é nada disso. O Ministério Público estuda, analisa, investiga e apura as circunstâncias e a aplicação da máquina pública, se foi devida ou indevida, no contexto, né, dessas obras ou serviços. Tá certo? Então vamos no desassoreamento, Tim. No desassoreamento, então a empresa que venceu foi a Paris e subcontratou integralmente a esse objeto a Itapocu. Certo. Tá? A notícia que chegou também foi no sentido de que, além da estranheza, vamos assim dizer, dessa subcontratação total... Até porque Itapocu também participou do processo licitatório. Participou do processo licitatório. Né? Participou do processo licitatório. Né? E, então, além da estranheza, vamos assim dizer, dessa subcontratação total, que via de regra, né, ainda que o contrato permita a subcontratação, a total ela é vedada. Então, né, a total ela é vedada. Tá? Então, além da estranheza dessa circunstância, parte do material estaria sendo destinado a obras particulares, vamos mais, né, de uma forma mais clara, ao nivelamento de terreno de determinados particulares. Né? Um dos terrenos é aquele que pertence à administradora, à música administradora de bens. Isso. Um é esse. Outros tantos, né, eles ficam mais acima da rua Roberto Zaidel, próximo a uma
casa, eu não me recordo se a propriedade era do Sr. Kurt, que faleceu, do Sr. Kurt Linsmeier, ou próximo a uma casa tombada, ou não sei se tombada, mas em Chaimel, antiga, mais lá mais alta, na Roberto Seidel, naquela região lá. Então, o da música, ele seria lindeiro aqui ao desassoreamento do Rio Novo. Né? Esses outros tantos, eles ficam mais acima da rua Roberto Seidel. Tá, esse contexto todo, ele deu origem a 3 investigações por parte do Ministério Público. 3. Né? Uma especificamente para analisar. Começou a ser investigado tudo de uma forma conjunta e depois foi feita a cisão, foi feita a divisão. Uma investigação, ela trata da subcontratação. Né? Que em tese é proibido. Foi legal? Foi ilegal? Por que ela aconteceu dessa forma? Por que ela não aconteceu? Os trabalhos que foram contratados foram realizados? Né? Foram realizados devidamente? Não foram? Então, essa investigação está correndo com esse objeto. O senhor, inclusive, promoveu oitivas com as pessoas que trabalharam na obra. Já promovemos oitivas com as pessoas que trabalharam, né, com os caminhões, né, que guiaram os caminhões. E agora nós estamos num trabalho de fazer o paralelo entre a prova testemunhal que foi colhida e os preenchimentos das fichas dos caminhões para ver se bate. Posso exemplificar até. Olha, nós 3 somos operadores de máquina que foram ouvidos nesse procedimento. Sim. Nós 3 afirmamos o seguinte: a máquina do Ricardo, né, foi a que menos trabalhou nesse serviço. Né? Como que, hipoteticamente falando, nos registros, né, o Ricardo é o que mais trabalha. Vamos supor se esse, né? Entendi. Nós estamos verificando se bate essa prova testemunhal com a prova documental. O Ricardo foi, então eu vou até fazer o lado inverso aqui para não parecer que eu estou levantando hipoteticamente de forma até leviana algum tipo de situação que eu ainda não tenho comprovada. Olha, nós 3 voltamos à situação inicial. O Ricardo foi o que menos trabalhou. E pela prova documental, realmente, olha, o caminhão do Tim foi o que mais trabalhou. O nome da senhora? Juscelia. O caminhão da Juscelia foi o segundo que mais trabalhou. O do Ricardo trabalhou bem menos, ou seja, corresponde uma coisa com a outra. Nós estamos analisando para verificar se há essa correspondência. É um trabalho de formiga. É um trabalho de formiga e, difícil, como eu coloquei inicialmente, nós não temos uma investigação só, mas é esse ponto que nós estamos nessa investigação. Tá. Além dessa questão contratual da subcontratação, então nós temos 2 outras investigações. A primeira delas, para verificar o uso de bens, de material extraído do Rio Novo, né, para o nivelamento do imóvel da música, que é o imóvel lindeiro. Né? E também nós temos uma outra investigação para analisar o uso de material extraído do rio naqueles outros terrenos lá em cima da Roberto Seidel. Então são 3 investigações. Né? Essas investigações, sobretudo essas 2 últimas que eu citei, inclusive deram origem a inquéritos policiais instaurados e acompanhados, presididos pelo GAECO, pelo GAECO de Joinville. Me lembro que o GAECO teve aqui. Isso, pelo GAECO de Joinville. Né? Então o GAECO tem inquéritos policiais referentes a essa utilização no imóvel da música e nos da Roberto Seidel mais em cima. No inquérito policial referente à música, né? O Dr. Walter Watanabe, que é o delegado GAECO que comanda a investigação, de um delegado. Muito bom delegado, né? Uma pessoa muito competente, muito discreta, muito séria. Né? O Dr. Walter, inclusive, já decidiu pelo indiciamento, vamos assim dizer, no entender dele, existem indícios suficientes para que o ex-prefeito, né, responda criminalmente por essa situação. Né? O ex-prefeito e um senhor que agora eu não me recordo o nome, que é procurador, se eu não me engano, da música. Eu não quero ser leviano de declinar o nome, porque não eu está também não me lembro. Eu lembro a fisionomia dele, mas inclusive já há esse indiciamento e já está com o Ministério Público. Paralelamente, como eu lhe falei, tem essa investigação criminal e a investigação da promotoria pela improbidade administrativa. Na promotoria pela improbidade administrativa, né, além da juntada de tudo isso que veio do inquérito, daquilo que a gente já havia colhido como prova, nós entendemos por bem
requisitar 2 perícias, tá? 2 perícias. Posso voltar um pouquinho? Fica à vontade. O que a denúncia diz? Que esse nivelamento, na verdade, ele além de ter sido feito com o material extraído do rio, né, pelas máquinas públicas, leia-se o seguinte, máquinas da prefeitura e máquinas da Itapocu, que na verdade estavam prestando serviço à prefeitura em nome da Paris. Então, né, então, além dele ter sido feito dessa forma... Doutor, parece um balaio de siri, né? Poxa, vem um monte grudado. Né? Além dele ter sido feito dessa forma, ele na verdade correspondeu, essa denúncia, tá? Tinha a representação, a reclamação que foi feita ao Ministério Público. Esse nivelamento, ele correspondeu ao pagamento de um outro terreno que, né, o ex-prefeito, na qualidade de administrador da administradora de bens que nós acabamos de citar anteriormente, que o ex-prefeito e esse outro senhor estavam negociando e que seria pertencente à pessoa de um outro sócio da música que é conhecido por como italiano. Isso. Tá? Então, isso seria o pagamento disso. Tá? Quais são as perícias que o Ministério Público solicitou fossem feitas para daí sim definir a questão, que é o ponto que nós estamos à frente agora. Né? Primeira, diante do quadro apresentado aqui da prova testemunhal, da prova documental e, sobretudo, da questão visual mesmo, né? Foi feito esse nivelamento, foi feito um nivelamento aqui nesse terreno, né? Inclusive porque, para viabilizar o nivelamento, a música teve que pedir um alvará de terraplanagem à prefeitura. Então, esse serviço que aqui está representado visualmente, né, ele corresponde a esse alvará, né? E a perícia definiu que sim. Tá? Segundo ponto. Para sabermos se isso pode ou não ter correspondido ao pagamento do terreno acima, quanto é que valia o terreno acima? Porque o terreno acima, ele foi, no contrato, negociado por R$400 mil. Né? Por R$400 mil. Negociado com o ex... Negociado entre o ex-prefeito, na qualidade de sócio da administradora de bens, e esse procurador do senhor do italiano. Tá? Quem são, no contrato, quem são as pessoas que adquirem realmente? É a Tamanini Negócio Limitada, que é a administradora de bens, em conjunto com Astor Ambrosio Arenhart, a pessoa de Astor Ambrosio Arenhart, adquirem da pessoa do italiano, que eu não me lembro o nome agora, por R$400 mil. Tá? A perícia, ela se refere à seguinte situação. Valia R$400 mil à época ou valia mais do que isso? Ou valia mais do que isso? Porque se valia mais do que isso, hipoteticamente nós podemos dizer que realmente o que foi feito aqui foi parte do pagamento lá. Né? Então nós estamos no aguardo da conclusão dessa perícia para o passo, né, da análise da conclusão dessas perícias para verificarmos o que vamos fazer. Né? Sim. O doutor tem uma pergunta aqui do Juliano. Sem problema. O doutor Viviane falou sobre como funciona o Corupá em ação para os requerimentos para a empresa. Certo. Ok, perfeito. Mas pergunta se no entendimento dele o Corupá em ação pode ser feito para uma pessoa particular. Por exemplo, uma carga de macadame ou uma hora máquina para fazer um chão de casa. Isso gera sempre muita dúvida para os corupaenses. Tim, se você puder, pergunta para ele. Tá. Pelo que eu me recordo, Tim, aí teria que ter em mãos a lei. Né? Ela permite tanto a empresas, ou o que se diz pessoas jurídicas, quanto a pessoas físicas. Né? Sim. Só que ela tem determinados requisitos, como, por exemplo, para o incentivo social, para o incentivo econômico. Então, eu quero ajeitar, me parece, né, sem ter a lei em mãos, eu quero ajeitar uma carga de macadame para a parte traseira da minha casa, porque ali eu quero instalar uma piscina. Não me parece que seja caso do Corupá em ação. Não me parece, né, pelo que eu me recordo da lei. Mas existe uma lei específica e ali pode-se fazer essa leitura, né, a partir dessa lei específica. Eu entendi. A verdade é que, no entendimento, no que consta da legislação, tem que ter um objeto público. Tem que ter, no final das contas, assim, o município está ajudando porque, na verdade, o particular está ajudando o desenvolvimento do município. Entendi. Né? Pelo que eu entendi do espírito da lei, é esse. Hipoteticamente, eu ir na prefeitura pedir 2 cargas de macadame para colocar na minha chácara, não tem nenhum benefício público. Me parece que não, exatamente. E me parece que, não tem, né? Mas me parece que a lei não permite, mas teria que ter a lei em mãos para afirmar taxativamente. Mas
mas pelo que me recordo é esse o espírito. O município ajuda porque, na verdade, aquele serviço, aquela obra, indiretamente está ajudando no desenvolvimento social e ou econômico do município. Doutor, eu comi barriga. A minha colega Patrícia Moraes disse, saiu uma nota na coluna Plenário do Correio do Povo já faz algum tempo, quando se fala comer barriga, é que um colega conseguiu o furo jornalístico. E nessa afirmação da Patrícia, o Ministério Público investiga suposto enriquecimento do ex-prefeito Luiz Carlos Tamanini. Existe uma investigação a esse respeito. Né? A respeito dela, te confesso que não foi repassado a mim que sobre ela trataria. Existe uma investigação de suposto, não é o enriquecimento ilícito, vamos assim dizer, embora também possa ser tratado dessa forma, mas da questão de uma evolução patrimonial. Existe uma investigação a esse respeito. Não tenho, infelizmente, maiores detalhes para repassar esse respeito, mas existe. Porque, na verdade, só para explicar para as pessoas, eu disse, doutor, tem 100 e poucos processos. Então, se eu chegar aqui e perguntar de um processo, eu falo, pô, Tim, eu não me lembro desse aí, 600 e tantos. Então, eu combinei com a assessoria dele, mais ou menos os assuntos que nós discutiríamos, ele foi lá, se aprofundou nessas questões para trazer aqui para o programa Falando Francamente. Então foi feito isso. Bom, de qualquer forma, essa é uma ação que é uma questão que pode ser esmiuçada jornalisticamente falando depois. Doutor, eu sei que o senhor tem família. Se a gente for continuar, como a rádio deliberou, se nós formos aqui, vamos ficar até as 14, 15 horas e, claro, todo mundo tem os seus compromissos. Tem alguma outra consideração que o doutor deseja fazer, que eventualmente eu esqueci de perguntar? Certo. Fique à vontade. Sim, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, desse canal de comunicação que hoje a gente abriu aqui com a sociedade aqui de Corupá. Né? Segundo, esclarecer e dizer mais uma vez que o que o Ministério Público faz nada mais é do que investigar atos. O Ministério Público não persegue A ou B e nem protege A ou B quando investiga os atos da administração pública. Né? Eu sou pago, o promotor de justiça é pago para exercer essa fiscalização e nada mais faz do que exercer o seu trabalho. Né? E um terceiro ponto, Tim, que eu acho que é muito importante, a gente sempre que tem a oportunidade de dizer o seguinte: o trabalho do Ministério Público hoje ele é muito elogiado, ele é muito enaltecido. E é um trabalho realmente que a gente tem muito orgulho de realizar. Mas eu vejo por importante colocar, sempre que eu tenho oportunidade, como estou dizendo, é importante colocar o seguinte: esse trabalho do Ministério Público repressivo, sozinho, ele não serve para nada além do que enxugar gelo. Sim. Nós vamos ter uma comunidade, uma sociedade mais justa, mais honesta, e talvez já estejamos a caminho dela, e eu já te digo por que depois, né? Quando nós cultivarmos a honestidade nos nossos atos mais corriqueiros do dia a dia, né? Quando a honestidade for regra, e não exceção. For regra. Nós não podemos querer cobrar dos outros se nós transferimos ponto de multa da nossa carteira, para a esposa, para o filho, ou porque a minha carteira já está estourada e eu não posso ficar sem dirigir. Nós não podemos mais querer cobrar dos outros se nós vamos ao cartório numa transferência imobiliária e declaramos um valor menor do bem para recolher menor imposto. Moralmente falando, nós não temos aí o porquê de reclamar dos outros. E na prática falando, ou a gente implementa esse tipo de cultura, ou a gente não vai ver a coisa mudar realmente. Ou a gente não vai ver a coisa mudar. E por que eu te digo que sou otimista e esperançoso no sentido de que essa mudança ela já está a caminho? Eu vou te citar o nome de uma pessoa, posso até estar aqui me equivocando, mas pelo que me recordo, ontem ainda fui rever, porque já tinha visto, mas é o nome da pessoa do Gilberto Travassos. Sabes quem é o Gilberto Travassos? Sim. Pois é. O Gilberto Travassos. Meu Deus, eu falo com muito orgulho, doutor, porque quando eu soube do Gilberto, que é o Gari, o senhor está falando, né? Exatamente. Olha que coisa maravilhosa. Eu me sinto muito orgulhoso de me ter deparado, jornalisticamente falando, com essa questão. De que ele encontrou o dinheiro, estava com o ventilador queimado,
simples, extremamente simples, e foi lá e exatamente, né? Então, assim, ó, fica aqui o meu abraço a ele, né? O meu respeito a ele, né? A minha homenagem a ele, e que, na verdade, o ato dele realmente sirva de exemplo para nós, não só para uma leitura, né? Mas sim, de cada dia que a gente acordar, pensar, né? Pensar, nos fazer refletir, né? De como a gente pode, sim, fazer algo diferente, né? E como vale a pena. Com certeza ele tem esse sentimento no coração dele. Não sei se é do conhecimento do doutor. Depois nós desencadeamos uma ação, e eu sei que nem todos devolveriam os R$550. E diante das circunstâncias de vida dele, seria inimaginável que alguém o fizesse. E depois nós desenvolvemos uma ação, e eu disse, quando eu entrevistei o Gilberto, falei: Gilberto, o bem gera o bem. Eu sei que o dinheiro seria importante para você, você foi um homem de caráter, honestíssimo, e devolveu o dinheiro. E a gente desenvolveu uma ação com alguns amigos e conseguimos R$720 para ele. Legal, muito legal. Bem mais que os 550. Bacana muito mesmo. Bacana. Obrigado Tá mesmo. Doutor Ricardo Viviani, tem o meu respeito, a minha admiração pelo trabalho que desenvolve, e trabalho que eu reputo como fundamental para que as coisas aconteçam da forma como tem que ser. E digo mais, e que sejam reparados os desvios, porque é preciso que se doa a quem doer, mas a honestidade tem e deve prevalecer, doutor. Obrigado mesmo. Não vou tomar mais o tempo do doutor. Todos prazer. Nós aqui. Parabéns, muito show. Teve muita gente que mandou aqui parabéns para a condução do programa. Não na condução, parabéns pelo programa. Conversei com o Dr. Ricardo Viviani de Souza, titular da 6ª Promotoria da Moralidade Pública. O programa está disposto na internet, nós vamos compartilhar, e as pessoas que eventualmente não puderam acompanhar, fiquem à vontade. Grande abraço, continue na Corupá FM. Boa tarde para você. Juízo, hein? Final de semana, juízo, e até semana que vem.